Hum? Não, lá no pé da pessoa, ligar a torneirinha para lá fácil, mas eu estou aqui de volta porque meu Jesus querido, ele é meu amigo, ele é meu paraíso e ele é meu abrigo e comigo ele leva. Para onde ele vai, eu estou com ele. Por onde meu Deus comanda, eu estou mais meu comandante. Qual é o comandante? É o comando, a direção é de Deus. Querido irmão e amigo, não há outra frição. É botar Jesus na nossa mente, na nossa frente e no nosso coração. Eu estou aqui não é pela casa. Eu estou aqui é porque Ele me salvou, Ele me resgatou. Ele é Deus da glória, Deus da vitória, Deus que tudo faz, Deus que tudo fará. Se ao lado de Jesus nós está, seguro na mão do meu Jesus Cristo. Não vamos temer, porque breve ele voltará e para o céu ele quer levar eu e você. A Bíblia diz, conhecer a verdade de Deus e ela vai libertar. Conhecer a verdade de Deus e ela, lógico, vai salvar eu e você, com certeza. É só nós confiar no querido amado Jesus Cristo, que ele fez todo o sacrifício para salvar eu e você. Querido amigo e irmão, você que mora em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade, você trabalha aí no supermercado Bandeira, no caminho supermercado, no supermercado popular, você também que trabalha no Mila supermercado, no Tem de Tudo, no Serve Bem, qualquer outro, você nos Mercedes, meus irmãos, você aí também dos Mercedes, meus irmãos evangélicos, todos vocês são as pessoas especiais para melhorar você. Você trabalha na Eletro Mateus, você trabalha em qualquer loja de imóvel, Deus abençoe você também, que você seja uma alma especial e preferida para o nosso querido amado Jesus Cristo, que ele fez todo o sacrifício para salvar você. Eu estou aqui porque o Espírito Santo me tocou, o Espírito Santo de Deus me tocou para mim gravar mais uns 2 vídeos essa tarde de terça-feira, e aqui onde eu estou, porque Deus me salvou. Eu estou aqui com a minha programação, ou com minha missão, primeiramente com minha missão, porque Ele me botou na minha missão, e na programação do nosso Deus, na programação do nosso querido amado Jesus Cristo, porque Ele fez todo sacrifício para salvar você. E em breve Ele vai vir mesmo, igual o hino Maranata está dizendo: a hora vem, Senhor Jesus, a hora vem, Senhor da luz, que você é o santo especial, é o santo Deus, é o santo que nós devemos adorar cada dia da nossa vida, cada hora, cada parte. Você vai gostar. Eu estou aqui alegre no meu Senhor Jesus Cristo. Eu me alegro cada dia no meu querido amado Jesus Cristo. A Bíblia diz: não tema que eu sou teu Deus. Onde tu estiver, estarei contigo. Onde tu estiver, eu estou te livrando de todo o mal. Eu estou aqui porque meu Jesus Cristo é santo, é rei. É rei dos senhores e é Deus da glória, Deus da vitória, Deus que tudo fará por mim e por você, por mim e por todos.
e meus irmãos evangélicos, cada dia nós conhecemos a verdade de Deus, viver a verdade, levar a verdade e também guardar a verdade e espalhar a verdade para todo mundo. Mateus 24, versículo 14 diz, quando o evangelho for pregado a todo mundo, aí verá o fim. Fim de quê? Fim de tudo. Fim do sofrimento, o fim de não vai mais ter, não vai mais existir. Mas quem leva a mensagem de Deus para ninguém, estou aqui, Josimar Gabriel da Conceição, aqui do Distrito de Maranhão. Estou aqui é porque Jesus, ele é muito bom comigo. E ele quer ser, e ele é muito bom com você, ele quer que você seja uma alma vivente preferida, ser um ser vivente preferido. Se você não batizou pela imersão, corra, o vídeo de correr é o meu. Corra que hoje hoje está cedo ou amanhã pode ser tarde demais e amanhã pode ficar tarde demais. É que eu estou aqui, não é pela casa, é porque Jesus, ele é rei do rei, santo dos santos, senhor dos senhores. Ele é Deus da glória, o Santo Espírito Santo de Deus me tocou, que breve ele voltará, falta pouca coisa para ele voltar do céu para resgatar aquelas pessoas que guardou e confiou a volta dele. Amém? Amém? E aleluia, né, irmão? Amém. Ô, glória! Jesus Cristo está voltando para bater a igreja primitiva dele. Aquela que guarda os mandamentos dele e tem testemunho no meu Jesus Cristo. Amém, amém e aleluia. Pois a paz do Senhor Jesus e fica com todos vocês. Vamos guardar a volta do meu Jesus. Vamos adorar só um Deus só. Só um. Vamos largar de adorar as coisas do mundo, a besta, toda coisa do mundo. E largar de também adorar ator de novela, muita gente adora, jogador de futebol e outras coisas, de outras idolatrias que não leva lugar algum. Só leva para cair dentro do poço fundo. Deus abençoe você, onde você estiver, por onde você passar e por onde você andar. Vamos ser uma alma vivente, mais firme, mais perto de Deus. Vamos afirmar, firme nas promessas do meu Senhor Jesus. Firme e forte nas promessas da o Rei do Rei e dos Santos. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, ó Pai, Deus amado, Deus querido, Deus tudo Pai, Deus tudo pode. Abençoe, Senhor, cada pessoa, cada ouvinte, cada meu vizinho, cada criança, cada adulto, cada pessoa, Senhor Deus, que morar aqui, habitar aqui nesse planeta, que em breve tu voltará e o planeta vai ficar vazio. O planeta não vai viver habitante morando, porque eu tenho certeza que a tua palavra é verdadeira e é verdadeira e é para sempre. Abençoe cada pessoa, Senhor Deus, que eles possam correr no sexto animais. Eu entrego toda pessoa, tudo na tua mão. Em nome de Jesus que vai vir, não tardará. Amém, amém, aleluia. A paz do Senhor Jesus fica com todos vocês.